Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês uma recomendação de livro, tá? Que é um livro da ACT, né? Que saiu esse ano, então é um livro extremamente atual, né? Que é esse livro aqui, ó. É um livro do Stephen Hayes, que é o principal criador aí da ACT, né? Da Terapia de Aceitação e Compromisso, e ele se chama Uma Mente Livre. Como se direcionar ao que realmente importa. Livre-se de pensamentos e sentimentos negativos. Tá? Ele é um livro na pegada daquele outro, que é um livro que eu sempre recomendo para os meus clientes. Né? Se não me engano, já mencionei aqui ele no canal, que é o Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. É um livro na mesma pegada, tá? Mas esse aqui, ele é um livro que traz outras estratégias, tá? E ele não se atém muito a questões teóricas da terapia de aceitação e compromisso, tá? Ele é um livro com uma pegada bastante prática também, né, pessoal? E, de fato, eu atualmente tenho utilizado muitos exercícios desse livro aqui na minha prática clínica, tudo bem? Ele é um livro, pessoal, que vale muito a pena vocês adquirirem, tá? Por quê? Porque ele vai reforçar, né? Assim, ele vai reforçar para quem já tem uma certa prática nos métodos da ACT, e ele vai, digamos assim, ser uma porta de entrada para você que quer iniciar, né, a prática dos métodos da ACT. Tudo bem? Se você não faz terapia ou se você não leu nenhum material sobre a ACT, esse livro aqui ele é extremamente interessante para você dar esse passo inicial. E as técnicas, né, pessoal? Só um parêntese aqui. Para quem não sabe, a ACT ela é uma terapia que já está estabelecida como uma terapia baseada em evidências. Ou seja, ela já é comprovadamente eficaz para uma série de problemas clínicos, né? Depressão, ansiedade, transtorno por uso de substâncias e outras condições clínicas também. Tudo bem? Tabagismo e etc. Tem dois pontos que eu queria destacar aqui nesse livro, que é o seguinte. Para quem está acostumado já, né, ou familiarizado com a linguagem da ACT, a gente costuma se referir à nossa mente, né, como se ela fosse uma entidade separada do nosso corpo. Tudo bem? Por qual razão? Pela simples razão de que o fato de você tratar a sua mente como se ela fosse um órgão separado, ou uma entidade separada do seu corpo, já é uma atitude de difusão cognitiva. Ou seja, de um distanciamento, de um desapego aos seus próprios pensamentos. Né? Por exemplo, você dar um nome à sua mente, e aí você começa a se relacionar com ela através desse nome. Então, por exemplo, você dá um nome ali, diz, colocar aqui, né, senhorita mente. Então, a minha mente, a senhorita mente está me dizendo que eu sou uma pessoa incapaz de falar em público. Então, não é que isso seja uma realidade, não é que eu seja uma pessoa incapaz de falar em público. A senhorita mente está me dizendo, né? Parece até uma coisa engraçada, uma coisa meio cômica, talvez até possa ser interpretada como uma coisa bobinha, mas é uma coisa, pessoal, que faz uma diferença importante na prática. Por quê? Porque na medida que você começa a lidar com a sua mente como se ela fosse uma coisa separada, então você não é aquilo que você pensa. Tudo bem? A mente ela vai te oferecer uma série de pensamentos e imagens, que é o papel dela. Cabe a você aderir a esses pensamentos ou não. Tá? E uma das formas de você não aderir a esses pensamentos é dar um nome à sua mente.
E um dos pontos que esse livro traz aqui, né, pessoal, ele vai, né, o Reis ele vai tratar a mente durante o livro todo como um ditador interno. Né? Então ele vai trazer essa noção de que nós temos na nossa mente um ditador interno. Por que um ditador interno? Né? Porque muita gente é submetida ou é escravizada pela própria mente. Né? Ou seja, segue literalmente à risca tudo que a mente fala. Então a pessoa está completamente fusionada à própria mente. Né? E só o fato de você, digamos assim, lidar com a sua mente como se ela fosse um ditador interno, você já está numa condição ou numa posição de se libertar do controle desse ditador interno. Tudo bem? E o outro ponto que eu queria destacar, pessoal, é um exercício de aceitação, que é inclusive um exercício, como eu falei no início, né, que eu já estou utilizando na minha prática clínica, que é o exercício Diga Sim. Né? Que é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque ele vai trazer, esse exercício, duas perspectivas. Uma perspectiva da resistência, do fechamento, né? Que é você olhar um determinado objeto do ponto de vista do não. Né? Então, isso não pode ser assim, isso tem que mudar, isso não deveria estar aí. Então você começa a olhar um determinado objeto qualquer, né? Pode ser essa caneta aqui, né? Então eu pego a caneta e começo a olhar ela do ponto de vista do não, da perspectiva do não. Então, essa caneta ela não deveria ser assim, ela deveria ter uma tampa aqui, ela deveria ser azul, uma caneta preta, né? Ela deveria ser azul, ela deveria ser mais escura e por aí vai, né? E o exercício é você conseguir transitar da perspectiva do não para a perspectiva do sim. Então, eu aceito essa caneta do jeito que ela pode estar aqui, eu permito que ela seja assim e por aí vai. Né? Então, primeiro você faz isso com objetos e depois você tenta fazer isso com eventos internos. Ou seja, pensamentos, sentimentos, lembranças, sensações corporais, imagens e assim por diante. Né? Então é um exercício muito interessante, pessoal. Então fica aqui a minha recomendação, a minha indicação de livro para vocês, né? Que é o livro mais atual que a gente tem aí sobre a terapia de aceitação e compromisso. Tá? E é isso. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever para mim. Lembrando, se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para a gente cada vez mais crescer a nossa comunidade. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.